Glória a Deus. Saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Motivo de muita alegria mais uma vez estarmos aqui para aprendermos um pouco mais com a palavra do Senhor. Nossa revista da Escola Dominical está chegando ao fim. Isso é a lição, esse é o primeiro trimestre de 2022, nós estamos chegando ao fim dela. O título dela é Ezequiel. Nós estamos falando nesse trimestre sobre o livro de Ezequiel e a nossa lição hoje é a lição de número 11. Esse trimestre nós teremos, finalizaremos com 13 lições. Essa é a lição de número 11, teremos a 12ª e a 13ª. Estaremos dando início no próximo trimestre estudando sobre o livro de Apocalipse, escatologia. O tema da nossa lição, a lição de número 11, é um novo templo e a restauração do culto do Senhor. Então, o tema nosso é um novo templo e a restauração do culto do Senhor. Todos baseados no livro de Ezequiel. Nós tivemos aulas maravilhosas e a nossa aula desta manhã, ela está contida no capítulo 43 de Ezequiel. Está no capítulo 43, onde fala da restauração do culto, onde a glória do Senhor novamente volta para o seu povo e o culto que havia findado, havia sido depois da destruição do templo por Nabucodonosor, o templo em Jerusalém, não havia mais o culto. Aí Deus dá esta revelação para Ezequiel, não havia o culto no templo. Deus dá esta revelação para Ezequiel de um novo templo e a restauração do culto do Senhor. Então essa é a nossa base. Nós temos como textuário do nosso tema nesta manhã, que nosso tema é um novo templo e a restauração do culto. O nosso textuário é o seguinte: Disse-me o homem, filho do homem, vê com teus olhos e ouve com os teus ouvidos e põe no teu coração tudo quanto te fizer ver. A nossa verdade aplicada é: o relacionamento com Deus deve refletir em um viver de adoração integral, atentando às diretrizes da palavra de Deus. Nós temos 3 objetivos da lição, que o primeiro é falar sobre o santuário no meio do povo, o segundo, explicar a visão do novo templo, e o terceiro, apresentar os avisos e ensinos, ensino para a igreja. Bom, esse tema ele é dividido em 3 tópicos também. O capítulo 43 de Ezequiel é o nosso texto base, o nosso tema é o novo templo e a restauração do culto, e esse novo tema está dividido em 3 tópicos. Primeiro, um santuário no meio do povo. Segundo, a visão do novo templo. E terceiro, avisos e ensino para a igreja. Então, nesse capítulo, nós temos a visão de Ezequiel do novo templo, quando não tinha mais templo, porque o povo estava cativo em Babilônia. Nós já aprendemos desde o princípio de nossa lição que Ezequiel ele profetiza dentro do cativo, ao povo que estava em cativo em Babilônia, não estava em Jerusalém. Estava a mais de 1000 quilômetros do templo originado em Jerusalém, construído por Salomão, que nós vamos ver aqui.
Ezequiel está no meio do cativo e profetiza para o povo que Deus agora vai restaurar o templo do Senhor. Então, a promessa de Deus nesta manhã é de restauração do templo, restauração da glória, restauração da liturgia pura e verdadeira da adoração ao Senhor. Isso quer dizer que Deus restaura a sua vida e a minha vida. No Novo Testamento, nós aprendemos que o nosso corpo é o templo do Senhor e Ele habita em nós. E se a adoração nele não está muito certinha, o que queremos dizer nessa manhã é que hoje é dia de restauração na sua vida, no templo do Senhor. Bom, para iniciarmos aqui a nossa lição, a introdução diz assim, a introdução de nossa lição: a restauração do templo e do culto sinaliza a vontade de Deus em relacionar-se com seu povo, aproximar-se do homem caído. Quem estiver acompanhando na lição aí, eu modifico algumas coisinhas do que está aqui na revista, né? Mas é a mesma coisa. Então, a restauração, a introdução aqui novamente, a restauração do templo e do culto sinaliza a vontade de Deus em relacionar-se com seu povo, aproximar-se do homem caído. Por que aproximar-se do homem caído? Porque a Bíblia diz em Isaías 59, versículo 2, que os nossos pecados faz separação entre nós e o nosso Deus. Então, essa restauração do templo, lá no Antigo Testamento, que Ezequiel tem essa visão aqui no capítulo 43, ela representa a restauração do templo que é o homem. Deus entrando no homem, né, regenerando, santificando, restaurando novamente o nosso templo caído. Muitas vezes nós nos distanciamos de Deus e Deus, Ele quer restaurar novamente, reativar novamente, aproximar-se novamente desse homem caído. Na verdade, Deus, ele permanece o mesmo. A Bíblia diz que Deus é o mesmo ontem, hoje, eternamente, e Ele não muda. Quem muda e quem afasta de Deus somos nós. Então, Deus nos dá a oportunidade de aproximarmos novamente dEle, para que Ele possa restaurar esse templo cada dia mais. O primeiro tópico de nossa lição diz assim, como falei no início, a lição dividida em 3 tópicos, capítulo 43 de Isaías, com o tema um novo templo e restauração do culto. Então, quem lê o capítulo 43 de Isaías vai ver que Deus está dando a visão para Ezequiel da restauração do templo e do culto ao Senhor, porque eles haviam perdido tudo isso. Então Deus mostra para Ezequiel naquela visão que Deus vai restaurar novamente, como realmente aconteceu. Final dos 70 anos de cativo lá em Babilônia, Deus traz o povo novamente para Jerusalém. Ali o povo restaura o templo novamente, os muros, né, da cidade, o templo do Senhor, e retoma a adoração ao Senhor. O que Deus quer da minha e da sua vida é isso, é retomar, retornar a uma adoração pura e verdadeira. Então, aqui no primeiro tópico, o tema é um santuário no meio do povo. O 1.1 diz assim: a ordem divina para fazer um santuário. Se a ordem era para fazer um santuário, é porque não tinha. Então, lá em Êxodo 25:8,
Depois que o povo, esse texto, o povo estava no deserto. Depois que sai do Egito, aí o povo, depois de passar 400 anos no Egito, 40 anos no deserto. E no deserto, em menos de um ano que o povo caminhava pelo deserto, eles já chegaram, questão de pouco mais de 6 meses, eles já chegaram no Monte Sinai. Não me lembro direito agora, se eu não me engano, capítulo 16 ou 19 de Êxodo. Então, o povo já chegara no Monte Sinai, ou Monte Horebe, que é a mesma coisa. E ali, Deus estabelece um novo concerto com o povo, entrega novas leis, entrega a ordem de fazer o templo. Por isso aqui em Êxodo 25:8, ele diz assim: e me farão um santuário e habitarei no meio de vós. Por que isso? Porque desde o Éden, nós estávamos afastados da presença de Deus. Gênesis 3:24, a Bíblia diz que depois do pecado, Deus expulsou o homem do Éden, né? O homem perdeu a glória de Deus. E o homem passou, porque até o Gênesis 3:24, o homem tinha contato, toda a viração do dia, Deus visitava o Éden. Depois do pecado, quando Deus visita o Éden, na primeira vez depois do pecado, Gênesis 3, capítulo 3, versículo 8, que ele procura o homem se escondeu. Por quê? Por causa do efeito do pecado. Consequentemente, devido ao seu pecado, o homem é expulso do Éden, perde a glória e a presença de Deus. Agora, aqui, quando depois de centenas de anos na frente, séculos na frente, aqui no capítulo 25 de Êxodo, quando eles estavam lá no Monte Horebe, Deus ordena, quando ele forma ali uma nação, um exército, aí Deus ordena para Moisés, capítulo 25, versículo 8, e me farão um santuário, e habitarei novamente no meio de vós. Então, essa história do templo, do santuário, é Deus restaurando a minha e a sua vida. Então, Israel fez realmente o tabernáculo, e através do tabernáculo, Deus se fazia presente. O que eu quero dizer é que restaurando o seu tabernáculo, que é o templo de Deus, é que Deus se faz presente na sua vida. É eu restaurando, renovando o meu tabernáculo, que é o meu corpo, que é o templo, que é o meu coração, que é o templo e habitação de Deus. Deus fará uma coisa nova na minha vida. Então Deus ordena em 25:8 de Êxodo que se fizesse um tabernáculo para ele habitar no meio do povo. Esse tabernáculo ele é transformado aqui no 1.2, o templo construído por Salomão. Nós sabemos que esse tabernáculo era conduzido pelo deserto, e aqui no 1.2 aqui nós vemos que já fala do templo construído por Salomão. O templo construído por Salomão, Deus aprovou aquele templo. Deixou de existir o tabernáculo, nasceu no coração de Davi a vontade de construir um templo para o Senhor, para a adoração do Senhor, mas devido Davi ter derramado muito sangue, Deus ordenou que Salomão, seu filho, o construísse. Salomão construindo um templo ao Senhor verdadeiro, e não aquele tabernáculo que armava e desarmava. A Bíblia diz no capítulo 7 de 2 às Crônicas, lá no versículo 1, que a glória de Deus desceu naquele lugar, aprovou a construção daquele templo, o fogo do Senhor consumiu o holocausto e o sacrifício, e o poder de Deus e a glória de Deus encheu aquele templo. Então, restaurar templo, restaurar a minha e a sua vida, é símbolo do poder e da glória de Deus na minha e na sua vida. Então, o que Deus quer é que o nosso templo seja restaurado, que a nossa vida seja restaurada, seja renovada para a habitação da sua glória e do seu poder nas nossas vidas,
e através da glória e do poder de Deus nas nossas vidas, nós pregaremos um evangelho eficaz e eficiente de salvação de almas. Porque as almas se convertem pela glória de Deus na nossa vida. O evangelho sobrevive pela glória de Deus na nossa vida. Quando Jesus subiu ao céu, ele ordenou ao povo que ficasse na cidade até que do alto fossem revestidos de poder, para depois ser testemunhas, pregadores do evangelho, tanto em Jerusalém como em Samaria e até os confins da terra. Então é necessário o poder de Deus à vida para a transformação das pessoas através do evangelho. Quando Nicodemos chega para Jesus no capítulo 3 do livro de João, ele disse: Rabi, versículo 8 ali mais ou menos, Nicodemos falou: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo do Deus vivo. Por quê? Porque ninguém pode fazer os sinais que tu faz se Deus não for com ele. Ou seja, o que Nicodemos viu? A glória e o poder de Deus na vida de Jesus. Assim como com a restauração do nosso templo, a renovação do nosso templo, a glória e o poder de Deus sobre a nossa vida, como a glória e o poder de Deus caiu sobre o templo de Salomão, lá no capítulo 7 de Segundas Crônicas, conforme nós já acabamos de falar, capítulo 7, versículo 1, né? A glória de Deus enchendo o nosso templo, nós nos tornamos testemunhas eficazes do Evangelho de Deus, transformadores de vida e ganhadores de alma. Bom, 1.3 eu vou pular, é muito interessante, porque, eu nem vou pular, porque assim, 1.3 vai falar da destruição do templo. Então o capítulo 1, o tópico 1 diz, o santuário no meio do povo, a construção do templo, do tabernáculo no deserto e do templo de Salomão. Aí vem o subtópico, né, a ordem divina para fazer o santuário, o templo construído, e 1.3 vai falar do templo destruído. Foi destruído por que o templo? Por causa do descaso com a palavra no período da monarquia, né? Que levou à destruição do templo. Capítulo 25, versículo 1 ao 7 do livro de Levítico, vai falar ali que o povo, quando entrasse na terra de Canaã, eles iam plantar 6 anos, e no 7º ano a terra descansaria, era o sábado do Senhor. Então não plantaria, eles comeriam do que a terra produzisse. Duas coisas. Primeira lição de ecologia no mundo. Por quê? A terra precisa descansar. Só plantando, uma hora a terra não consegue produzir mais. Segundo, ensinando o povo a viver pela fé. O povo ia ter que comer o que a terra produzisse. Então, Deus vai mandar chuva, eu creio que Deus vai mandar chuva, a terra vai produzir e eu vou comer. Eles não plantariam naquele ano, no 7º ano. Então, plantaria 6 e a terra descansaria no 7º. Isso quando entrasse em Canaã. O período da monarquia, depois que entra em Canaã, foi um período de 490 anos, em que eles não observaram esse descanso da terra. Jeremias fala muito claro a respeito disso. Conclusão, 490 anos sem a terra descansar. O 7º ano, se você dividir 490 por 7, vai dar 70 anos, que é justamente os 70 anos que eles foram para o cativeiro e a terra descansou dos sábados que Deus havia cobrado deles. Então, o motivo principal do povo estar no cativeiro babilônico, aonde Ezequiel estava lá profetizando, aonde nós estamos lendo esse texto aqui, foi justamente por isso, falta de observância à palavra do Senhor, que era guardar esse sábado, que está aqui no capítulo 25 de Levítico, versículo 1 ao 7. Então eles plantavam 6 anos, no 7º a terra tinha que descansar. No período da monarquia, foi um período de 490 anos, 19 reis reinaram no reino do norte, 19 reis reinaram no reino do sul.
E nenhum desses 490 anos o povo deu esse descanso da terra, que está aqui em Levítico 25, 1 ao 7. E aí Deus o que fez? Cobrou lá na frente e enviou Nabucodonosor, arrastou o povo para Babilônia, destruiu o templo e a terra descansou seus 70 anos. Depois de 70 anos o povo... Então nós temos que ser fiel à palavra de Deus, porque Deus é justo, fiel e Ele cobra. Segundo tópico, a visão do novo templo. Então foi destruído aquele templo, mas Deus no cativo mostra para Ezequiel a visão de um novo templo. Um novo templo é vislumbrado. A palavra vislumbrar significa luz tênue, alumiar mal, luz parcial. É a luz de vela e a luz do lampião. Então, na visão de Ezequiel, Deus fala de um novo templo, promete um novo templo para o povo. E o povo começa a ter essa visão, ainda fraca, mas que viria um novo templo e uma nova adoração, que Deus restauraria o novo templo. Como no final do cativeiro, realmente Deus restaurou. E lá em Jerusalém foi levantado um novo templo, e a segunda glória foi maior do que a do primeiro. 2.2, a lei do novo templo, e o 2.3, revelações sobre o exercício sacerdotal do novo templo. Então tinha a lei do novo templo, nessa lei tinha o exercício sacerdotal e a lei da adoração. O terceiro tópico vai combinar com esse segundo, porque o terceiro tópico, o título é Avisos e Ensino para a Igreja. Ou seja, o que o terceiro tópico vai falar é que tudo isso que aconteceu, a construção do templo, Deus ordena lá no capítulo 25, versículo 8 de Mateus, que construa o templo. Depois esse templo é construído por Salomão. Depois esse templo é destruído por Nabucodonosor. E depois esse templo é visto aqui no capítulo 43 de Ezequiel, que ele vai ser restaurado. Como de fato lá no livro de Ageu é registrado a restauração desse novo templo e a glória desse novo templo maior do que a primeira. O terceiro tópico nos diz que o título do terceiro tópico é Avisos e Ensino para a Igreja, ou seja, tudo isso é aviso e ensino para a igreja, para nós não cairmos no mesmo erro. Romanos 15, versículo 4 diz assim: porque tudo que antes foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Por isso que tudo isso, o terceiro tópico está falando, tudo isso veio como aviso e ensino para nós. Nós temos o exemplo da glória de Deus, da perca da glória e da restauração da glória. Você pode ter perdido a glória, eu posso ter perdido a glória de Deus, mas Deus está aqui para restaurar a glória dele na minha e na sua vida. Porque tudo que antes foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Romanos 15, versículo 4. E para finalizar, 1 aos Coríntios, capítulo 10 e versículo 11, diz assim: ora, tudo isto lhe sobreveio como figuras e estão escritas para aviso nosso e para ensino nosso. Então tudo isso foi escrito como figuras. Apontava, aquele sacerdote antigo apontava para o sacerdote verdadeiro e eterno que é Cristo. Aquelas leis antigas apontava para as leis eternas que eram as leis de Cristo. Por isso que Jesus, ele cumpriu a lei e estabeleceu a nova lei. Ele foi o fim daquela lei antiga. Amém? Que Deus abençoe e que nos fortaleça a cada dia estarmos renovando o nosso tempo para a glória e honra do Senhor. Deus abençoe.